Vou estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre as soluções da PHB Solar para grandes usinas. Tá? Foi falado agora há pouco já sobre abertura de mercado, clientes, né, do Grupo A podendo migrar agora para o Mercado Livre, né, acima de 75K. Aí. E a PHB está observando isso aí já faz algum tempo, né, que se fala sobre essa abertura de mercado. E a gente vem treinando nossos parceiros para entender esse novo produto, para entender essa nova demanda, que a gente enxerga que a médio e longo prazo vai se tornar comum até para clientes do Grupo B. Né? É inevitável que o mercado como um todo ele abra. Então, mas falando hoje, a gente vai estar comentando mais sobre as soluções, né, para grandes usinas, que são aí soluções para mini geração, para autoprodução, produção independente de energia, já voltando aí para o Mercado Livre. Tá? Apresentando um pouquinho a PHB, né, a gente está completando esse ano 40 anos de história. Uma empresa que começou lá em 84 com a fabricação de fontes chaveadas, né, para computadores. Então, a gente tem a engenharia no core da empresa. Né? Depois avançamos para a parte de retificadores, todas as soluções necessárias para telecomunicações, né, até o ano 2000. Aí. E, finalmente, na verdade, em 2010, 2011, a gente entrou no solar, lançando, né, culminando em 2014, com a homologação, né, do primeiro inversor no Inmetro aqui no Brasil. E a gente lançou aí o kit, né, fotovoltaico. Então, a gente meio que criou essa tendência, né, de kit lá em 2014. E desde então a gente vem, né, atuando muito forte no setor fotovoltaico. Então, em 2016, nós já tínhamos uma solução híbrida. Né? Hoje a gente está falando muito de soluções com bateria. Nós lançamos essa primeira solução que ainda na época era muito, vamos dizer assim, rudimentar na forma, mas funcionava muito bem, que era o gabinete, né, inversor híbrido, em 2016. 2019 entramos, né, a partir de um projeto da DPID e da ANEEL, com a solução em BESS, em container, que a gente tem instalado aqui lá em São Paulo, né, tanto na nossa empresa quanto na USP, enfim, já está operando muito bem há cerca aí de quase 5 anos. Né? Lançamos em 21 o inversor off-grid, ok? Estações de recarga também, então a gente vem atuando com as estações CA, nós temos também instalados 2 pontos de recarga rápida lá em São Paulo, que está sendo bastante interessante para um aprendizado, né? Deixa eu mostrar aqui, para um aprendizado de como é que vai funcionar também essa integração da eletromobilidade, do armazenamento com o solar. Então, a gente não vive num setor que é unicamente solar, unicamente armazenamento, unicamente carro elétrico. Né? A gente precisa fazer essa integração. Tá? E inversor híbrido, trifásico, enfim, a gente tem uma linha completa. Tá? Quem não conhece a PHB, eu convido também depois para passar ali no nosso stand. A gente está aqui, eu e meu colega Ivan. A gente pode falar um pouquinho mais com vocês, independente do assunto que vocês precisem. Tá? E aqui a gente vai apresentar, então, né, a solução do inversor 250 kW, justamente para as grandes usinas, né, que eu estava comentando. E por que esse inversor? A gente está muito acostumado, né, a trabalhar com inversores 220 trifásico aqui no Paraná, em 380 e alguns outros locais, mas a gente vai entrando num ponto em que o custo, né, de cabeamento, o custo de implementação de vários inversores começa a ficar muito grande. Então, a gente apresenta, né, a gente traz já tem algum tempo o inversor 250, que ele trabalha com uma classe de tensão tanto CC quanto CA mais elevada, 1.500 volts no CC, que vai te dar a oportunidade de trabalhar com strings maiores. Né? A gente vê aí o strings de até 27, 28 módulos e 800 volts no CA. Então, a gente tem também a oportunidade de economia, né, em cabeamento CA também, levar essa energia aí em 800 volts até o ponto de conexão que vai conectar na média, ou até mesmo, se for uma usina de menor porte, aí, até 500K, muitas vezes uma conexão na própria baixa do cliente, mas transportando desde a usina até o ponto de conexão em 800 para economizar esse cabeamento. Então, é um inversor que trabalha com 3 fases e terra, né, ele não tem um neutro, então tu já tem uma economia maior por conta de já retirar um cabo, né, naturalmente. Ele é voltado para solo, mas ele tem, né, 12 rastreadores, 12 MPPTs, então ele pode também ser implementado em telhado. Isso aqui é muito interessante porque vários integradores parceiros estão trazendo casos de clientes que estão migrando para o Mercado Livre, que eles não tinham implementado ainda uma geração distribuída no telhado, mas eram grandes clientes. Tá? Clientes, às vezes, até que tinham 300, 400, 500K de demanda, mas ainda não podiam ter migrado e não estavam querendo investir numa geração distribuída. E agora eles perceberam que, com a migração, e talvez implementando uma produção no próprio telhado, no próprio local da carga, obviamente não para 100% do consumo, né, eles conseguem ainda otimizar mais essa economia e ainda ter uma segurança a longo prazo
porque eles vão ter uma geração interna. Então, em caso de renovação de contrato, eles já vão ter essa geração interna, pode trabalhar com uma flexibilidade maior. Então, esse inversor também pode ser utilizado para esses casos de telhado. Tá? 10 anos de garantia, como toda a linha da PHB, proteção CC integrada, então esse cara ele tem DPS em Y, né, lá dentro, conforme a norma pede, conforme é homologado. Tem o PLC integrado, isso é muito interessante, que é o Power Line Communication. Então, para usinas de solo, eu não preciso estar levando internet até cada inversor. Ele faz uma modulação do sinal, né, de monitoramento que ele enviaria para a nuvem, envia pelo próprio cabo de fase, né? Então, se tu tiver, por exemplo, 10 inversores na planta, os 10 inversores vão estar utilizando os próprios cabos de fase dele, enviando esse sinal modulado, e tu tem um único equipamento, que depois eu vou mostrar, que vai estar demodulando esse sinal, lendo o sinal de todos os inversores, e esse único equipamento vai estar ligado na internet. Então, esse equipamento pode estar junto, né, do ponto de conexão, que vai ser muito mais simples tu ter uma internet naquele ponto do que levar uma internet cabeada ou via Wi-Fi, que é mais difícil ainda na planta. Né? E ele tem o PID Recovery, que é uma função interessante para reduzir, né, as perdas PID nos módulos. Então, ele faz com que o sistema, a longo prazo, tenha uma eficiência maior. Tá? Basicamente, ele durante a noite, né, esses módulos eles tendem a perder elétrons para o ambiente por conta da alta tensão que eles estão submetidos, né, em strings de até 1.500 volts. Então, à noite, esse inversor ele acaba retificando, né, a tensão CA e injeta de uma maneira reversa, né, nos polos positivo e negativo do módulo, e o módulo recupera esses elétrons perdidos durante o dia e tem uma perda, né, PID aí praticamente irrelevante. A gente também entrega, né, se necessário, autotransformadores de 800 para 380 ou 800 para 220 nas usinas menores. Então, são transformadores pensados para usar no solar, não são transformadores convencionais. Então, o núcleo, né, a parte magnética, ela é voltada para ter uma alta eficiência tanto em operação quanto a vazio. E a gente também fornece esses caras. Tá? Eles são interessantes para usinas, eu diria, aí, na casa dos 250 a 500K, onde talvez a conexão na média, usar um transformador de 800 para 13.8, 23.1, 34,5 kV, não se justifica, né? O custo não justifica. Então, a gente consegue, muitas vezes, em indústrias que têm uma infraestrutura elétrica, estar conectando essa potência na baixa, né? Talvez em 1 ou 2 QGBTs lá do local. E qual que é a vantagem disso aqui? Tu faz o transporte dessa energia da usina em 800 volts até o ponto de conexão, e lá tu coloca o autotransformador. Então, tu economiza, né, nesse cabeamento, porque às vezes a tua usina está a 100, 200, 300 metros do ponto de conexão, e a gente sabe que hoje o cabeamento é um custo importante, né, no valor total da usina, certo? Também temos QDCAs 220, 380, mas esse aqui é o menos importante. Nós temos também os QDCAs para 800 volts, proteção CA. Muitas vezes os distribuidores acabam entregando um inversor em 800 volts, mas não entrega a proteção em 800 volts. E aí o que o integrador tende a fazer? Ele vai lá, compra um disjuntor caixa moldada convencional, como um desses dois aqui, que eles são 690 volts. Só que eles não são aptos para operarem continuamente em 800 volts. Tá? Para te operar em 800 volts CA, tu precisa de um disjuntor lá homologado para 1050 volts, por exemplo, né, 800 volts contínuo. E muitas vezes tu tem um problema lá depois de manutenção, tu opera 1, 2, 3 vezes o disjuntor e ele cola ou ele pega fogo porque ele não consegue romper o arco, né, daquela tensão de 800 volts, que vai dar 400 e tantos ali entre fase e neutro, certo? Dá mais, aliás, né? E então a gente fornece tanto esses QDCAs para baixa, né, quando tu tem o alto tráfego para 220 ou para 380, e a gente fornece os disjuntores de 800 volts. Esse é um ponto interessante porque no Brasil é bem difícil de conseguir esses disjuntores. Então, às vezes o cara implementa uma usina com 1 ou 2 inversores desse para economizar. Se dá problema no disjuntor, a usina fica um mês parada porque ele não consegue encontrar na prateleira o disjuntor. Então a gente tem isso aí para fornecer em estoque no Brasil, tá? Aqui está o SCB-3000, ele é aquele equipamento que faz, né, a comunicação através do PLC, então ele faz a leitura dos sinais de PLC que os inversores estão enviando da planta até o ponto de conexão e ele vai se conectar na nuvem. Então ele vai mandar os dados para o monitoramento, né, dessa planta ou vai integrar com a API de algum outro sistema de monitoramento. Ele pode estar até 1.000 metros de distância dos inversores, tá? O PLC vai funcionar até essa distância. Então, tu pode ter uma planta grande aí de 2,5, 3, 5 mega e utilizar um único equipamento desse. Tá? Tu vai ter a vantagem, né, que a taxa de comunicação ela vai ser mais alta. Tu vai ter uma confiabilidade muito maior do que levar cabos de rede, né, até esses inversores, porque eles vão estar naturalmente próximos, às vezes, de cabo de proteção, principalmente se não fizer uma vala separada.
Então, aqui a gente não tem esse problema, não tem interferência, tem uma confiabilidade muito maior e a gente sabe da importância, né, de monitorar uma planta desse porte. Às vezes, tu fica um dia, 2 dias, uma semana com um ou mais inversores parados, é um prejuízo muito grande. Então, é importante a gente salientar isso. E aí eu falei das vantagens, né, mas quais que são essas vantagens de utilizar uma classe de tensão mais alta, 1.500 volts e 800 volts CA, 1.500 volts CC, né? Primeiro ponto que eu já comentei, obviamente, é o custo. A gente reduz o custo com cabeamento, tanto CC quanto CA. Por quê? Eu vou ter a mesma potência com uma corrente mais baixa, porque a minha tensão é mais elevada. Tanto olhando para o lado CC quanto olhando para o lado CA. Tá? Tensão mais elevada, se é a mesma potência, eu vou ter uma corrente menor. Então eu tenho menos perda também no circuito CC e CA. Muitas vezes eu consigo trabalhar com uma folga maior, né, sobredimensionar um pouquinho o cabo ali para reduzir ainda mais essas perdas, que a longo prazo isso vai se pagar muitas vezes, em alguns casos. Né? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com usinas maiores com uma certa modularidade, né, de inversores, porém sem aquele número absurdo de inversores comparado quando eu utilizo 75, 125K, né, 100K. Então, por exemplo, uma usina de 1 mega, em vez de ter 10, 12, 13, 14 inversores, eu vou ter 4. Então, eu reduzo, né, o homem-hora, o HH, reduzo a minha necessidade de OPEX, porque eu tenho menos equipamentos, e mesmo assim, se eu perder um equipamento ali por alguns dias, eu ainda vou ter grande parte da usina operando. Tá? E eu tenho a comunicação PLC, né, que eu já comentei na vantagem aí da parte de monitoramento. Aqui a gente traz um exemplo de custo, né, porque eu falei que é mais barato, mas para colocar em números, às vezes falar fica muito subjetivo. Né? Então aqui a gente traz um exemplo para umas de 2,5 mega. O primeiro exemplo é considerando, né, que esses inversores vão estar lá numa maneira virtual central, onde eu tenho todos os módulos. Na usina e eu tenho todos os inversores juntos, né? Que nesse caso talvez não faça tanto sentido, mas só para colocar em números aí, vou ter, por exemplo, 10 inversores 250K juntos num único ponto de conexão. Tá? Então, o caso 1, a gente utiliza para comparação 20 inversores 125K da PHB que eles trabalham em 380 volts. Tá? Esses 20 inversores, considerando aí 17 strings de 20 módulos cada, porque como eles são 1.100 volts, eu vou ter ali normalmente um limite de 19, 20, 21 módulos por string, né? Por conta da tensão CC de entrada dele. Então, eu vou ter 340 strings de 20 módulos, certo? Caso 2, eu tenho 10 inversores 250K. Então, notem que vai dar os mesmos 2,5 MW de conexão CA. Porém, eu tenho a metade dos inversores, né? Porque eles têm o dobro da potência. Esses caras trabalham em 800 volts CA. Então, eu vou ter 10 inversores, nesse caso aí com 24 strings de 28 módulos. Então, notem a grande diferença, né? Que são os 8 módulos a mais por string. Isso faz com que de 340 strings eu reduza para 240. Então, eu tenho uma redução aí de 100 strings para uma usina da mesma potência. Considerando aí uma distância média, né, dessa string de 100 metros, obviamente, como eu estou com os inversores, nesse caso, centralizados, algumas strings vão estar muito próximas, talvez 5, 10, 20 metros, outras vão estar mais distantes, 150, 200 metros. Então, a gente considera para uma usina desse porte, uma string de mais ou menos 100 metros, com cabo 6 milímetros, nesse caso, a um custo, né, aproximadamente aí R$5 pelo metro. O caso 1, como eu tenho 340 strings com uma distância média de 100 metros, eu vou ter 34 mil metros vezes R$5 vezes 2, porque eu tenho positivo e negativo, logicamente. Então, eu vou ter um custo em cabo CC apenas de R$340 mil. Caso 2, eu tenho 100 strings a menos, consequentemente 10 mil metros a menos por perna, né, de cabo positivo e negativo. Então eu tenho um gasto de R$240 mil, R$100 mil de economia em cabo CC. Tá? E o caso mais convencional, quando a gente utiliza inversores que são 800 volts CA, é deixar esses inversores separados na planta, então junto dos módulos. Eu não vou ter eles todos grudados um no outro, 10 inversores lado a lado. Posso ter, tá? Mas é menos convencional. Aqui é mais convencional. Então, eu tenho, na verdade, a distribuição dessa energia em CA até o ponto de conexão, não em CC, porque os inversores já estão junto das strings. Tá? Então, é o mesmo caso 1, 20 inversores, né, de 380, 125K. Nesse caso, aí eu coloco 20 inversores vezes 3 fases, né, porque já está distribuindo em CA, vezes os mesmos 100 metros, a distância para o ponto de conexão vai ser a mesma. Eu vou ter 6 mil metros de cabo CA. Caso 2, são os 10 inversores, eu tenho metade dos inversores, então eu vou ter metade do cabo CA. E por que é o mesmo cabo? Porque a corrente de saída deles são muito próximas. Então eu tenho uma tensão que é um pouco mais do que o dobro, consequentemente a potência é o dobro, a corrente vai ser praticamente a mesma. Tá?
Então, considerando, para esse caso aí, um cabo CHEPR, né, esse é um ponto importante, eles são 800 volts, então meu cabo tem que ter isolação, não pode ser PVC, né, que é 750, que eu vou ter um KV, de cobre com custo unitário aí de em torno de R$160, tá, 1 metro. Caso 1, eu vou ter um custo de 6 mil vezes 160, 960 mil reais, 1 milhão em cabo CA, para esse exemplo. Né? Caso 2, eu vou ter economia da metade desse valor, quase meio milhão. Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes, o parceiro nosso ele entra lá em contato e fala: Fernando, eu vi que vocês têm a opção de 250K, mas o custo do equipamento ficou igual ou até um pouco maior do que se eu considerar o dobro de inversores 380. Beleza, acontece. Às vezes, o custo fica muito próximo das duas soluções. Mas tu tem que comparar o custo global. É isso que vai ser o teu CAPEX. Não vai ser apenas o custo do equipamento. Tu tem o custo de todas as miscelâneas, né? Cabeamento, enfim, mão de obra, que vai demorar mais para te instalar o dobro de inversores. Tu vai ter mais OPEX depois. Então, para te fazer, né, um levantamento aí de custos que seja justo para ti e para o cliente, tu tem que ver a solução global. E muitas vezes a solução global, utilizando inversores de tensão maior, é superior, é melhor. Tá? E aqui, para finalizar já, tentar ganhar uns minutinhos, a gente apresenta também as soluções das estruturas que a PHB tem. Então, a PHB é um distribuidor, nós temos a solução completa, né? Módulo, inversor, estrutura, cabeamento CC, proteção. A gente pode dar um apoio técnico muitas vezes, tá? E a gente tem também as nossas estruturas próprias, né? Com duas opções, opção monoposte e biposte. Muitas vezes, para usinas grandes, o pessoal acaba indo para monoposte justamente por conta da economia, né? Disso aqui, ó, a gente vai ter uma sapata em vez de duas, né, para cada perfil ali, cada pé. Então eu economizo muito em civil, tá? Apesar de que a estrutura monoposte ela é mais ou menos o mesmo custo da biposte, que daí vai ser de alumínio. Qual que é a vantagem dessa estrutura monoposte perante as convencionais aí de mercado? Ela é uma estrutura de aço, tá, com tratamento ZAN, então ela não é um aço galvanizado. Ela é um aço com coating de zinco, alumínio e magnésio. É um tratamento ali de anticorrosão. Tá? Qual que é a vantagem do ZAN em cima aí, do galvanizado para esses casos de solar? Normalmente, no solar, a gente vai ter, né, o perfil que fixa o módulo na estrutura de alumínio, alumínio convencional ou anodizado. A gente usa alumínio anodizado para o perfil. Quando eu encosto diretamente esse perfil de alumínio no aço galvanizado, eu tenho um contato de dois metais diferentes, que tem potenciais diferentes, né? E eu acabo tendo, ao longo dos anos, uma corrosão galvânica. Um metal rouba elétron do outro e eu tenho uma corrosão por conta do contato de metais diferentes. Aqui eu não tenho esse problema, eu tenho um problema bastante mitigado. Por quê? No coating, né, no tratamento desse aço, eu tenho uma liga que tem alumínio. Então, o potencial dos dois metais acaba ficando muito próximo e eu não tenho mais, né, esse alumínio aí roubando elétrons, né, do aço. Então eu tenho uma vantagem nesse ponto. Tenho também padrões de inclinação de 5 até 30 graus, né? Então aqui no Paraná, imagino que vocês utilizem em torno de 22 a 25 graus, depende, né, muito da região, mas imagino que seja mais ou menos isso. Então vocês vão utilizar ali 20 ou 25 graus de inclinação. Isso aí é um tipo de estrutura para 5, 10 e 15 e outro para 20, 25 e 30, depende da furação que tu for utilizar. Né? E todo o aterramento de módulo e perfil são feitos por clips, tá? E todos os sistemas, né, módulos, estruturas, perfis e a mesa vai estar equipotencializada junto, né, com a tua malha de terra que vai estar cruzando ao redor da usina. Isso é muito importante, né? E ela tem que estar equipotencializada com os inversores e com a rede, tá? Com o aterramento da rede, porque senão a gente tem problemas aí de não identificar pontos de fuga para a terra, né? O GFCI do inversor pode não funcionar. Então a gente precisa ter um aterramento muito bem feito. Todos os periféricos também são em aço inox, então eu não tenho um problema de corrosão, por exemplo, nos parafusos, que muitas vezes a gente enxerga usinas de solo utilizando parafusos, às vezes de aço galvanizado, de algum outro material que tem um coating, né? E na hora de tu rosquear ali, ele acaba perdendo essa anticorrosão e bem no ponto de fixação tu tem a corrosão. Então aqui a gente utiliza, né, todos os periféricos em aço inox. E a gente tem, né, para finalizar, a estrutura biposte, que 100% dela é em alumínio anodizado, da base dela, né? Mesma têmpera e liga do frame do módulo e do perfil que a gente utiliza para a fixação dos dois. Então é a liga I663 têmpera 5, tá? Todos os periféricos também são em aço inox 304, né, fabricados sob medida para qualquer inclinação. Então, se tu precisar 22 graus, a gente fabrica, 23, 24, 25, 26, enfim, o que tu precisar, certo?
O material, por ser alumínio anodizado, é extremamente leve, então a gente vê muitas vezes usinas que são um pouco menores utilizando essa estrutura, porque é muito mais fácil de transportar, muito mais barato de transportar e muito mais fácil de instalar. A tendência é que o erro de instalação seja quase nulo, porque é muito tranquilo, né, de tu estar fixando essas estruturas nas bases. Então o instalador normalmente gosta dessa estrutura por causa disso. E ela é biposte, né? Então, obviamente, as duas são testadas para isopleta 5, aí aguenta, né, todos os ventos que a gente tem no Brasil, mas por ser biposte, ela naturalmente ela é mais firme, né? Se tu agarrar e chacoalhar, ela não nem se mexe. Então, muitas vezes o integrador gosta dessa opção porque passa uma segurança, pelo menos visualmente, maior para o cliente, tá? Pessoal, agradeço a atenção de todos, deixo o meu contato também e deixo novamente o convite, né, para passar ali na stand da PHB para a gente conversar um pouquinho mais caso tenha ficado alguma dúvida. Obrigado a todos aí.